Artigo 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta lei continuarão válidos até sua total substituição. Artigo 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia atenderão a disposições específicas previstas em regulamento. Capítulo 3. Da condição jurídica do migrante e do visitante. Seção 1. Do residente fronteiriço. Artigo 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para sua realização de atos da vida civil. Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. Artigo 24. A autorização referida no caput do artigo 23 indicará o município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta lei. Parágrafo 1º. O residente fronteiriço, detentor da autorização, gozará das garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral de imigração desta lei, conforme especificado em regulamento. Parágrafo 2º. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço. Artigo 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo se o titular, inciso 1, fraudado documento ou utilizado documento falso para obtê-lo, inciso 2, obtiver outra condição migratória, inciso 3, sofrer condenação penal, inciso 4, exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Seção 2. Da proteção do apátrida e da redução da apatrídia. Artigo 26. Regulamento disporá sobre Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Parágrafo 1º. O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de apatrídia. Parágrafo 2º. Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto 4.246. A Convenção relativa do Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto 50.215 e a Lei 9.474. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao imigrante relacionados no artigo 4º. Parágrafo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto 4.246, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil. Parágrafo 5º. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Parágrafo 6º. Reconhecida a condição de apátrida nos termos do inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 1º, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Parágrafo 7º. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização, no prazo de 30 dias, observado o artigo 65.
Parágrafo 8. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Parágrafo 9. Caberá recurso contra decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para o país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. Parágrafo 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 12. Implica perda da proteção conferida por esta lei. Inciso 1. A renúncia. Inciso 2. A prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida. Inciso 3. A existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Seção 3. Do asilado. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção de asilo. Artigo 28. Não se considerará asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto 4.388. Artigo 29. A saída do asilado do país, sem prévia comunicação, implica renúncia ao asilo. Seção 4. Da autorização de residência. Artigo 30. A residência poderá ser autorizada mediante registro ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. A residência tenha como finalidade: a linha A pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; a linha B, tratamento de saúde; a linha C, a acolhida humanitária; a linha D, estudo; a linha E, trabalho; a linha F, férias, trabalho; a linha G, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário; a linha H, realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; a linha I, reunião familiar. Inciso 2. A pessoa. A linha A seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação. A linha B seja detentora de oferta de trabalho. A linha C já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la. A linha E seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida. A linha F seja menor nacional de outro país ou apátrida desacompanhado ou abandonado que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional. A linha G tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória. A linha H esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil. Inciso 3. Outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. Não se considerará autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvado os casos em que, inciso 1, a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo. Inciso 3. A pessoa se enquadre nas hipóteses previstas nas alíneas B, C e I do inciso 1 e na alínea A do inciso 2 do caput deste artigo.
Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não obsta a progressão do regime de cumprimento de pena nos termos da Lei nº 7.210, ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. Parágrafo 3º. Nos procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência e no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência, devem ser respeitados o contraditório e a ampla defesa.